Olá, meus amigos. Meu nome é Edmir Deiglis, sou advogado criminalista e estamos aqui para tratar de assuntos relacionados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Bem, recentemente tivemos notícia de que um dos investigados no caso Marielle realizou delação premiada, com isso desaguando em algumas buscas e apreensões e até prisões. Mas algo curioso aconteceu que me levou a refletir sobre o que pode ter ocorrido nos bastidores dessa delação premiada e que revela notícias, informações tão bombásticas. Bem, o escritório Santana e Teles Advogados do Rio de Janeiro é quem representava o Sr. Elcio de Queiroz e foi surpreendido com a notícia na imprensa de que ele havia elaborado, junto com o Ministério Público, com o delegado de polícia, uma colaboração premiada, uma delação premiada, e que inclusive havia sido já chancelada pelo juiz. Bem, os advogados constituídos, portanto, ao serem tomados dessa notícia, se retiraram do processo porque houve uma quebra de confiabilidade, houve uma quebra de confiança dentro do contrato firmado com o senhor Elcio de Queiroz. Bem, tendo isso como um fato, né, infere-se algumas coisas que fazem-nos estar de orelha em pé. O Ministério Público, que atuou na delação premiada junto com o delegado, é o mesmo que estava atuando no caso. Portanto, ele conhecia os advogados que estavam habilitados para representar o senhor Elcio. A questão é que uma delação premiada não é elaborada sem a presença de um advogado de defesa. Ela seria nula. Então, para que ela pudesse ser realizada, esteve sim um advogado presente nas tratativas da delação, a fim de honrar, proteger os direitos do delator. Mas esse advogado certamente não era algum causídico do escritório Santana e Teles do Rio de Janeiro. E isso também nos leva a imaginar que o Ministério Público sabia, o delegado também, que aquele advogado estava sendo constituído pelo senhor Elcio para o ato, provavelmente para o ato, e que talvez os advogados constituídos anteriormente, que ainda estavam com procuração nos autos, com os poderes ainda a serem exercidos nos autos da investigação, não estavam sabendo, não estavam cientes daquela situação. É dizer, nós temos um caso curioso aqui. O investigado rompeu a confiança com os advogados constituídos, mas não fez de maneira expressa. Ele deixou os advogados constituídos lá no processo e por trás constituiu um outro para, ao que me leva a pensar, né, apenas para o ato, para trabalhar para ele na elaboração da delação premiada. Será se o senhor Elcio queria que aquele advogado que trabalhou na delação trabalhasse só na delação e assim ele mantivesse os outros advogados já constituídos anteriormente? Não sei, acho que não, porque ele estaria atuando em conflito com aquilo que vinham sustentando os demais advogados anteriormente constituídos. Então ele trai a confiança dos advogados constituídos,
ao constituir um outro advogado para trabalhar para ele e sem desconstituir anteriormente os que primeiro foram constituídos. O Ministério Público, como eu disse, sabia disso, não procurou os advogados, não procurou o escritório, também não é um dever dele fazer isso, um dever institucional, nem do delegado, porque a obrigação de comunicação de constituição e desconstituição dos advogados é do investigado, é do cliente. Mas será se não houve aí talvez uma postura antiética? Porque MP, delegado e Elcio estavam a todo tempo escondendo essa proposta de delação, que também não se sabe se foi Elcio quem procurou para delatar ou se foi o MP quem sugeriu alguma proposta de delação. Estavam escondendo isso dos advogados constituídos, que foram pegos de surpresa. Eles lançaram, inclusive, até uma nota sobre isso. E aqui, sem entrar no mérito da delação, seja se são verdadeiras ou não as afirmações ali contidas, mas é necessário nos atermos a estes aspectos práticos que tocam a conduta ou a postura ética que deve ter os atores no processo penal, desde o juiz, desde o advogado, até o delegado e o promotor de justiça. Fica a parecer, se realmente aconteceu isso, o que se tem noticiado, fica a parecer que foi uma espécie de chicana com fins de obtenção de delação premiada. A meu sentir, não era necessário que isso ocorresse, ou seja, a não informação dos advogados constituídos para os tomarem de surpresa. Não era necessário. Se quer fazer a delação, desconstituir o advogado. O senhor Elcio deveria desconstituir, pronto. Vou colocar um outro advogado aqui e ele é quem deseja fazer a delação, é com ele que eu quero fazer, e acabou. Questões de honorários, claro, isso aí seriam resolvidos fora do processo, através dos contratos que foram firmados. Mas isso é preocupante, porque se tornar uma prática comum, ou pelo menos naturalmente aceita, fará com que inúmeros delatores venham a se utilizar desse expediente para ou passar uma imagem daquilo que não existe nos autos, para talvez ganhar tempo, ou praticar talvez outras manobras que posteriormente, talvez não desaguando numa delação ou em um outro ato, ou outra circunstância, uma outra situação, o judiciário venha a reconhecer uma ilegalidade, uma nulidade. Né? Nessa, aparentemente, não irão impingir de nulidade. Mas fica aqui o comentário, fica aqui a reflexão para que, se você como advogado estiver trabalhando no caso e o cliente der sinais de que quer realizar uma delação premiada, que você converse com ele, que você possa explicar os efeitos disso e que ele possa, claro, elaborar com você. Se ele deseja elaborar com outro advogado, bem, chega o momento de você pensar já nos seus contratos, de colocar uma cláusula onde se preveja uma situação como essa e na qual você, pelo menos, tenha aí os seus honorários garantidos e a sua respeitabilidade profissional, porque mesmo diante de um engano, você possa então sair de cabeça erguida e dizer: fiz o que pude, fiz o que tive de fazer, e aí o comportamento antiético é atribuído ao cliente, não a você, e isso lhe soará melhor profissionalmente, tá bom? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço, bons estudos e bom trabalho.